Oi, gente, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Juliana Normando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre público-alvo. Lembrando que é para estudar. A ideia desse vídeo não é que ele se baste, é que ele motive vocês a buscarem outras informações, outras fontes relacionadas a esse assunto, ok? Então vamos falar de público-alvo. Esse conceito é fundamental para a compreensão da publicidade, das mensagens e de tudo mais, e é fantástico, porque, por exemplo, o que eu estudei não faz muito mais sentido para o que vocês têm que estudar, aprender e para o mundo, tipo, daqui 10 anos, que eu não faço a mínima ideia de como é que vai estar. Mas vamos começar, então, tentando entender como era, porque vem tudo, né, numa linha do tempo, para a gente meio que conseguir visualizar o que vem por aí, como se comportar estrategicamente nesse novo ambiente. É para estudar, não adianta só torcer para dar certo. É preciso que haja conteúdo, que haja bagagem, certo? Então é importante entender histórias dos meios de comunicação, é importante entender o impacto da tecnologia no processo de persuasão, desde lá da retórica até hoje, com o celular na mão, na revolução mobile. Então, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre como lidar com essas pessoas, esses indivíduos que fazem parte de grupos que a gente chamava de público-alvo, para conseguir estabelecer estratégias persuasivas, estratégias de posicionamento de marca, de argumentação e tudo mais, para que faça sentido para esses grupos a escolha desta ou daquela marca. Primeira coisa, vamos pensar na comunicação de massa. A gente tem a imprensa, que consegue maior reprodutibilidade das mensagens, livros, jornais e tal, e depois a gente chega no rádio, que vai comunicar com maiores distâncias, com fazendas, com lugares mais ermos, mais distantes dos grandes centros, e depois disso a televisão, que vem trazer a imagem em movimento, daqui a pouco com cor, para convencer as pessoas. E essas pessoas dispersas geograficamente. Então você tinha um emissor, aquela emissora de TV, um só, que falava para milhões, dispersos e isolados geograficamente, como que atomizados. Então essa comunicação ela era monológica. Então TV e rádio era uma pessoa só falando para um monte de gente. E esse monte de gente geralmente não tinha o mesmo perfil. Você tinha uma televisão por família, essa televisão até morava na sala, todo mundo se reunia para assistir a programação. Via de regra era o pai que comandava essa programação do que seria assistir ou não. E aí então, muitas das coisas que interessavam para o pai não interessavam para os filhos, ou que interessava para a esposa não interessava para o marido. Vamos considerar a família padrão daquela época. Então, assim, muita dispersão acontecia. As mensagens, elas estavam nos veículos de massa e era muito, 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 muito caro estar num anúncio de mídia de massa com veiculação nacional. Mas a gente tinha, ao mesmo tempo, uma grande dispersão, porque muita gente assistia, na verdade, a televisão era o centro da casa, das rotinas e tal. Então, muita gente assistia, basicamente todo mundo assistia, mas não eram todos que estavam interessados naquilo que eu estava anunciando. Então a gente tinha um grupo imenso de consumidores sendo submetidos às mesmas mensagens. Era um mercado amplo, não estava ainda tão saturado como hoje, ainda não estava tão especializado como hoje, porque a gente ainda não tinha os meios de produção tão maduros numa sociedade tão pós-capitalista como a gente tem hoje. Nessa fase, a gente já começa a perceber que falar para todo mundo é falar para ninguém. Falar para ninguém não adianta. Então, começaram ali as ideias de segmentação. Como fatias, você ia trabalhar por segmentos. Por quê? Porque nesses segmentos, você acreditava, a gente tinha a compreensão de que havia características comuns. E aí, então, era mais fácil direcionar certas mensagens com um resultado melhor, com mais eficiência, mais eficácia, ao atingir os seus objetivos de comunicação. Porque dentro de um determinado segmento, você tinha características semelhantes entre os seus membros, que facilitava a escolha, por exemplo, dos argumentos persuasivos, ou da linha de argumentação, ou da parte emocional, o que emocionava aquele segmento e tal. Mas ainda assim, era um segmento muito grande. E percebeu-se que dentro desse segmento havia grupos menores, que a gente foi evoluindo para considerá-los como nichos de mercado, que eram aqueles grupos menores dentro de um segmento, com características também mais específicas, mais semelhantes. Os desejos, as demandas eram ainda mais específicas
e os segmentos maiores, mas lembre-se que antes vinha de uma massa que era realmente muita gente. Muita gente sem cara, digamos assim, segmentos com grupos mais parecidos, nicho como que com tribos bem parecidos entre si. Isso foi assim por muito, muito, muito tempo. Até que a tecnologia chegou num grau, depois mais ou menos aqui de 2010, em que a internet passou a ser mais importante até do que a TV era na época, porque a internet passou a mediar todos os tipos de comunicação e de interação para alguns grupos. Banco, relação familiar, mensagem, tudo está ali, com a internet na palma da nossa mão no celular. Nesse momento que a tecnologia evolui a esse ponto, a gente começa a entender não mais massa, não mais segmento, não mais nicho, mas indivíduo. Então a gente consegue ter informações específicas desta pessoa. E aí, por meio da tecnologia, a gente consegue direcionar as mensagens que são interessantes para esta pessoa. Sabe a sensação de que o celular ouve a gente? E que de repente a gente está falando de um produto, daqui a pouco aparece anúncio desse produto? Ah, eu estou precisando comprar tal coisa, daqui a pouco vão aparecer anúncios especificamente dessa coisa? É disso que eu estou falando. É mais fácil conhecer uma pessoa que já esteja predisposta a comprar determinada coisa, ou que esteja pesquisando alguma coisa. Quando a tecnologia permite que a gente deixe registrado por todo o nosso caminho, por onde a gente pesquisou, o que a gente buscou, quanto tempo a gente ficou em cada conteúdo, cada vídeo de interesse, esse tipo de informação é utilizada pelos anunciantes, pelos publicitários, para direcionar as mensagens para aquelas pessoas que têm de fato interesse real e aí configuram uma demanda específica para aquele produto. Então, o nível de dispersão nesse contexto tecnológico em que o algoritmo permite essas associações é muito, muito, muito menor. Porque você tem exatamente por onde essa pessoa andou na internet, por onde ela navegou, quanto tempo ela ficou em cada material, o que lhe interessa e o que não lhe interessa. Então, ao invés hoje de se pensar em massa, ou em segmento, ou em nicho, a gente estabelece as nossas comunicações com base não num público-alvo amplo, mas a gente traça personas. O que são essas personas? A gente imagina um consumidor daquele produto. E aí a gente vai descrever não só a característica como idade, classe social, renda, que antigamente era assim. Não, a gente vai, além dessas, traçar de fato uma personalidade para essa pessoa. O que ela gosta? Quais são os seus hábitos? O que a define? Do que ela gosta e do que ela não gosta? Porque isso também é muito importante. Então, se antes os produtos eram posicionados para públicos-alvos amplos, hoje eles são direcionados a personas muito mais específicas, muito mais especializadas dentro daquilo que você pretende convencer para o seu produto, marca ou intenção, ou seja lá com o qual você esteja trabalhando. Certinho? Então, até o próximo. Aproveitem!